Então, comumente em linguagem C, a gente consegue utilizar essa funçãozinha chamada typedef para criar os nomes da estrutura de dados. Nenhum tipo de dado novo está sendo criado, né? Você está criando uma estrutura para definir que existem um objeto ou uma informação que possui vários dados correlacionados a ela, né? Então, a gente pode definir como um apelido para essa televisão lá, para aquela TV que a gente criou. A gente usa a função typedef. Ela vai ser um apelido para aquele tipo de dado TV e você vai definir ele como que você vai chamar dentro do código. Então você tem o tipo e o novo tipo, onde tipo é o dado existente e o novo tipo vai ser o novo nome que você vai estar trabalhando para aquele tipo. Então, quando você estiver fazendo o protótipo lá da função, lá do struct que você for definir, você precisa colocar que ele vai ser um tipo que tem um apelido e quando for utilizado, você vai chamar ele pelo novo formato, pelo novo tipo. Exemplo, suponha que você está criando matriz, né? A gente vai colocar essa palavrinha chamada typedef, que você vai definir que você tinha uma estrutura matriz e o novo chamado dele vai ser matriz com M maiúsculo, tá? Então, em vez de você colocar struct matriz, você vai chamar ele diretamente como matriz, tá? Aí sim, você vai ter um apelido para ela, para essa estrutura, e utilizar ela no código quando for necessário. Vamos ver mais um exemplo do que você consegue fazer com abstração. Mundo real, pessoa. Pessoa, ela existe uma informação relevante, por exemplo, como idade da pessoa. Quais as operações? Quando nasce e quando que é o aniversário, né? Fila de espera também é um tipo de informação que eu posso abstrair que possui diversos dados. Por exemplo, qual é o nome da pessoa que está na fila e qual é a posição que essa pessoa está na fila. Exemplo de operações, entra na fila e sai da fila, né? Cadastro de funcionários. Eu tenho informações relevantes como o nome, cargo e o salário. Qual que seriam as operações? Cadastra um novo funcionário, remove um funcionário e modifica o cargo ou o salário desse funcionário. E por último, conta bancária. Quais as informações que eu tenho relevante de conta? O número da conta e qual é o saldo dele. Operações: sacar, depositar e transferir com relação a essas informações. Então vamos ver aqui, ó, um exemplo de conta, né? Exemplo de conta nós temos aqui, ó, que eu falei de typedef, então você está nomeando uma estrutura com essas informações e chamando ela de conta, tá? Então você vai ter estrutura e informações, conta. Qual que é as informações que eu tenho referentes a essa estrutura do tipo conta? O número da conta, né? O nome e o saldo da conta. Vejam, gente, que a maior vantagem que nós temos de struct é poder fazer manipulação de informação com diferentes tipos de dados. Então, aqui nós temos dados bem heterogêneos, um inteiro, um char e um float relacionados ao mesmo tipo de informação, que é conta. Então, eu consegui abstrair em conta um objeto com 3 informações relevantes, tá? Aí, quando você vai criar uma estrutura para ser utilizada, como eu falei que vai mostrar para o usuário, que o usuário vai manipular essas informações, a gente chama o nome da estrutura, então veja que aqui que eu estou chamando o apelido, né? Conta, cliente, que é o nome de uma nova estrutura que eu estou colocando, e um ponteiro para poder fazer a manipulação dos valores das informações que vão estar sendo armazenadas conforme o usuário for utilizar essa estrutura, né? Então, cliente vai ser uma variável de estrutura do tipo conta, PC vai ser um ponteiro, né, uma variável ponteiro, que vai apontar para alguma coisa
que esteja criada dentro de conta, seja num conta, o nome, saldo, tá? E o endereço inicial de cliente pode ser atribuído nesse formato aqui, ó. Então, lembrando, na manipulação de memória, né? Quando você cria um dado, ele precisa ser armazenado no sistema de arquivos, no sistema de disco lá do seu computador. O que que nós temos? Quando a gente cria um int, a gente vai criar um 4 bytes, né? Quando eu cria com char é 1, quando eu cria com float é 8 e assim vai. Então, se eu tenho uma conta, eu preciso armazenar todas essas informações cada vez que eu criar uma nova tipo de conta, seja cliente, cliente 1, cliente 2, cliente 3. Quantos clientes eu estiver criando a partir de conta? Então, nesse caso aqui, se eu fizer PC recebe cliente, ele vai apontar, né, para qual é o endereço inicial que ele está armazenando aquela estrutura de dados do tipo conta. Então, aqui eu vou ter o ponteiro que está mostrando qual é o endereço que foi armazenado esses dados. A gente também pode acessar os membros individuais, ou seja, as informações de forma individual de cada objeto que foi criado. Nesse caso aqui, como eu criei cliente, né? Cliente é uma variável do tipo conta. Para eu acessar ou atribuir valores e informações para esse cliente, para essa variável, eu coloco, chamo o nome dele, né? Ponto. Número da conta, então essa informação eu quero passar que vale 100, tá? Ou eu também poderia colocar, né, qual que é o ponteiro mostrando para a informação. Então, por exemplo, eu criei aqui como ponteiro o PC, né? Então, PC, daí faz essa flechinha, tá apontando para num conta, ela vale 100, tá? Então, também é outro formato de representação. Ou você acessa assim, ou você acessa com a flechinha. O operador de flechinha, né? Ele pode ser combinado com o operador de ponto para acessar um submembro. Então, é isso que eu comentei ali de como utilizar. E aí, você pode ter membro e submembro. Então, como se você tivesse uma outra representação. Como assim? Vejam, eu tô aqui, ó, com duas estruturas. Esse exemplo é bem legal. Eu tenho a estrutura do tipo conta e eu tenho a estrutura do tipo data, né? Ou data. Então, eu criei uma conta do tipo cliente, né? Tenho o ponteiro que vai estar acessando essas informações. Então, para acessar, por exemplo, o número da conta, eu vou estar aqui atribuindo um valor 100 para cliente.numcc, que é esse aqui, essa informação, ou aquilo que eu comentei, né? Do PC flechinha num CC igual a 100. Agora, se eu quero acessar qual foi a data do pagamento daquela conta, vejam que aqui, ó, eu tenho uma struct dentro da struct conta. E o que que ele está fazendo? Ele está tendo uma variável do tipo data chamado pag. E para eu acessar a informação relevante, o que que eu quero saber dessa struct que é data, veja que eu acesso o membro, né? Cliente.pag, porque é esse membro, e eu vou para o submembro, que é esse aqui, ó, o mês. Então, ponto mês. É esse caminho que ela está fazendo. Você tem a variável cliente do tipo conta, que acessa a informação pag, que é do tipo data, e do tipo data pode ser dia, mês ou ano. Então, ela vai e acessa mês que está referenciado ao que você está solicitando
aqui, o mês do pagamento. Pode ser cliente.pague.mês ou pode ser PC flechinha pague.mês. Então, nós temos dois formatos de representação. Então, uma estrutura completa também pode ser transferida como uma função, passando como parâmetro. A passagem de uma estrutura pode ser realizada utilizando chamada por valor ou por referência. Então, hoje agora a gente vai ver, por enquanto, passagem por valor. Lembrando lá que a gente tinha visto algumas aulas sobre passagem por valor de uma função, né? Dentro da função, e você não altera os valores originais. Lembrando que quando faz passagem por referência, você tem a alteração dos valores originais, tá? Então, por hora, a gente vai ver agora passagem por valor. Vamos ver um exemplo? Suponha que a gente tem aqui, ó, um exemplo de estrutura, né? Uma struct criado chamada forma. Então, eu estou fazendo typedef struct de tudo isso daqui e estou chamando ela como forma. Lembra daquele tipo, novo tipo, né? Quando eu quero utilizar essa estrutura e chamar ela como valor, né, passagem por valor dentro de uma função, vejam esse exemplo aqui, ó. Void exibe, que é o nome da minha função, forma. Então, aqui que eu estou chamando o apelido da estrutura, né, o nome dela, e eu estou criando uma variável chamada forma do tipo estrutura forma. E aí, quando for exibir a informação, então aqui ó, tem printf, eu tenho tipo porcentagem D, porque eu sei que tipo é inteiro, então eu acesso o componente pelo forma.tipo, daí eu quero mostrar a cor, mesma coisa, forma.cor, e aí raio que é float, né, que eu coloco porcentagem F, forma.raio. Então, eu consegui exibir as três informações relevantes de forma dentro de uma função, chamando ela como valor, né, como parâmetro. Então, vejam bem, aqui eu tenho os dois contextos que nós vimos lá no começo da aula. Criei a estrutura, eu sei que eu vou criar uma estrutura chamada forma. Analisei quais seriam as informações relevantes, eu vi que é tipo, cor e raio. E, dadas essas informações relevantes, eu posso buscar fazer operações com isso. Nesse exemplo aqui, eu fiz somente exibir, né? Então, as operações eu estou criando por meio de funções aqui. Essa aqui está do tipo void, porque eu não tenho nenhuma manipulação de dados, somente um printf ali, né? Quando eu for utilizar essa operação, vejam bem, aqui eu estou criando dentro do main. Então, aqui que eu tenho o particionamento, que é o que o usuário vai estar analisando, é o que o usuário vai estar utilizando. Então, dentro do main, eu criei uma forma nomeada como círculo, e o círculo eu posso fazer atribuições de valores. Então, círculo.tipo vale 0, círculo.cor vale 1 e círculo.raio vale 5. E aí eu posso fazer a chamada da função passando como parâmetro qual é a estrutura que eu quero passar por parâmetro, no caso, círculo, né? Ela exige que você passe um valor por parâmetro.